essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar. Louvado seja o nome do nosso Deus, essa essência tão maravilhosa, né? Essa pessoa tão especial. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Amém. Ficamos às vezes, né, desconfortável com essa máscara, mas que não deixamos de estar glorificando e louvando o nosso Deus. Eu quero nessa noite falar com você, né, aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração, que está lá em Jeremias. Nesse período de pandemia, Deus nos deu a oportunidade já de falar. Hoje já é a segunda vez que nós falamos sobre Jeremias. E eu quero falar sobre aquele texto, né, Jeremias 18, muito clássico, muito conhecido, né? E que o Senhor deseja falar profundamente aos nossos corações. O Senhor deseja falar, aleluia, de uma maneira toda especial a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos diz assim, diz o texto: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não podeis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? A palavra de Deus nos diz, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, era uma palavra que veio ao profeta Jeremias, mas endereçada a Israel, endereçada ao povo de Israel. O profeta foi chamado para ir até a casa do oleiro, ir até a casa do oleiro. E lá na casa do oleiro ele observar algumas técnicas e algumas coisas que o oleiro, né, como é o trabalhar do oleiro, como o oleiro pega o barro e joga na roda, né, e ali ele começa a amassar esse barro e começa a trabalhar com esse barro. E meus queridos irmãos, só que nós não vamos ficar apenas nessa leitura, nós vamos para o capítulo 19. A palavra de Deus, ela nos diz: assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro, e leva contigo alguns dos anciões do povo e dos anciões dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Imom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E disse: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinar-lhe-ão os ouvidos. Versículo 11. E lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo,
e esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Queridos, a palavra de Deus, ela nos fala de dois vasos, ela nos fala de duas condições, e essa condição é direcionada para o mesmo povo, é direcionada para as mesmas, na mesma direção. Deus usa Jeremias para falar com o povo, com o seu povo, com Israel, como hoje Deus está usando esse texto para falar comigo e com você, para falar conosco. E meus irmãos, o que nos chama a atenção é que a palavra de Deus, ele nos vai iniciando no versículo 18, ele diz: dispõe-te e desce. Uma condição de nós descermos, sairmos da posição, sairmos da situação elevada, às vezes de sentimento, de posição, de atitude, que às vezes nós tomamos. É como Deus estivesse dizendo: sai do pedestal, desce, desce porque eu quero falar contigo, desce porque eu quero te mostrar algo, quero falar ao teu coração, quero ministrar a tua vida. Mas da maneira que tu está, tu não estará compreendendo, tu não estará entendendo, tu não estará observando. E queridos, e detalhes importantes que nós precisamos observar, que ele chega na casa do oleiro, e ele observa algo que o oleiro usa ali, que não está aqui nesse texto da palavra, que eu não sei se você, algum momento, você viu, você entendeu, como é que se dá esse trabalhar do oleiro, pegando o barro e jogando ali naquela roda, e começando com as suas mãos, da forma, colocar um vaso, estabelecer um vaso, trazer a forma, aquilo que não tinha forma, trazer sentido, aquilo que não tinha sentido. E às vezes, queridos irmãos, e assim que Israel estava sem sentido. Israel precisava descer, porque Israel achava que sabia, porque Israel, ele conhecia a lei, a lei de Moisés, a lei do Pentateuco. Então, por eles conhecerem a lei, eles achavam que eles tinham, o conhecimento total de Deus. E diante da forma que eles estavam vivendo, eles achavam que da forma que eles estavam vivendo, havia conhecimento, havia condição, de estar diante de Deus. Mas Deus está mostrando, e Deus vai dizendo no versículo 3, desci. Você vê que Jeremias, ele descia a casa do oleiro, e esse que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Então é uma obra, não é uma coisa tão simples. E eu quero te dizer que Deus, ele, na nossa vida, Deus, ele quer estabelecer a sua obra, Deus quer estabelecer a sua marca, Deus, ele quer nos moldar segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E você viu que Jeremias, ele teve que descer, ele teve que sair daquela posição que ele estava, e ele teve que ir lá onde o oleiro estava trabalhando, para que ele entendesse, para que ele compreendesse, para que ele estivesse observando que ele precisa estar nas mãos de Deus, que nós, meus queridos irmãos, nós precisamos estar na mão de Deus, porque é Deus que transforma na nossa vida, é Deus que trabalha nos detalhes, é Deus que nos ajuda nas dificuldades, é Deus que molda as nossas vidas de uma maneira tão especial. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que ali o oleiro,
Os instrumentos que ele usa, né, são as suas mãos, a roda, a água. Queridos, o oleiro ele usa a água, e a água tem que estar sendo constante, porque esse barro ele tem que ser flexível, ele tem que ser moldado, ele tem que se deixar ser moldado. E quando o Senhor, né, ministrou ontem ao meu coração esse texto, e trouxe essa revelação ao meu coração, muitas das vezes corações têm secado, porque tem faltado a água do Espírito. Este barro tem secado, porque o barro, se ele não estiver flexível, se ele não estiver mole, se ele não estiver na condição exata de umidade para que o oleiro possa trabalhar, ele não vai trazer forma, ele não vai dar forma. E meus irmãos, neste tempo corações têm secado, neste tempo corações têm deixado a presença de Deus, têm deixado esta presença tão maravilhosa que quer trazer a nossa vida, quer agir em nosso ser, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo ânimo. Mas queridos, nós precisamos atentar que isso é uma ação do Senhor. Nós precisamos das mãos de Deus para forjar a nossa vida, mas que a água do Espírito esteja em nós, que o Espírito Santo jorre em nossas vidas, sendo, né, nos trazendo a condição de estarmos totalmente vulneráveis, totalmente quebrantados, totalmente submissos, totalmente moldados à vontade do Senhor. Queridos, a palavra de Deus, esta água, é como aquele momento que o Senhor Jesus chegou ali naquele poço em Samaria e se deparou com aquela mulher que havia ido num momento que ela não queria se encontrar com ninguém. Ela não queria o seu passado, pela vida que ela estava vivendo. E ela foi num horário que ela sabia que as pessoas não estariam ali tirando água. Mas ela se depara com Jesus, e Jesus fala para ela e pede água para ela, e começa a trazer um diálogo ali. E no diálogo o Senhor descobre o que está no coração daquela mulher: insatisfações, frustrações, medos, angústia, um passado, né? Um passado de muita dor, né? Um passado aonde trouxe várias marcas na sua vida. E o Senhor diz para ela que se ela beber daquela água, jamais ela vai ter sede. A água, né? A água que eu dou, o Senhor estava dizendo para ela: a água que eu dou, a água viva, esta água, se tu beber dessa água, tu não vai ter sede. Se tu tiver essa experiência, tu não vai buscar outra, tu não vai querer outras coisas, tu vai querer estar na presença de Deus, tu vai querer Deus em tua vida. Tanto, meus queridos irmãos, que foi tão impactante, que aquela água caiu tão bem, que aquela água foi tão exata, porque aquela água era Jesus e é Jesus, que aquela mulher, né, ela aceitou beber, e ela bebeu, e ela foi até ali a sua aldeia, a sua vila, a cidade, e trouxe outras vidas para beberem daquela água. Queridos, Deus está a trabalhar, e Deus quer trabalhar. Eu e você somos o barro. Aonde está a água? Aonde está a água? A água, ela vem da presença do Senhor. Então eu e você temos que ir na presença do Senhor.
Eu e você precisamos da presença do Senhor, para que essa água venha sobre nós e esta água possa, estar ali trazendo essa umidade, e esta condição para que o oleiro comece a trabalhar e comece a moldar e comece a trazer forma. Só que eu quero te dizer que isso é uma condição de humildade. Deus estava dizendo para Israel: Israel, se tu não se humilhar, se tu não me buscar, se tu não me entregar, se tu não confiar, vai ser impossível o meu trabalhar em tua vida. Vai ser impossível o meu agir no teu coração. E queridos, em Provérbios capítulo 22, versículo 4, a palavra de Deus ela nos diz: o galardão da humildade e do temor do Senhor é riqueza e honra e vida. Muitas das vezes nós entendemos errado esta questão de se humilhar. Se humilhar é obedecer, é confiar. Se humilhar é uma dependência de eu confiar e estabelecer aquilo que está sendo pedido a mim, sem nenhuma forma de descrer ou estabelecer uma outra resistência, mas aceitar. Será que você está aceitando Deus e o caminho que Deus tem te levado? Às vezes nós queremos ir numa direção, às vezes nós acostumamos caminhar de um jeito, caminhar por um lado, caminhar numa direção, passar pelos mesmos lugares, viver aquelas mesmas situações. E quando Deus Ele quer às vezes nos tirar daquela condição para nos trazer o novo, nós às vezes relutamos. Mas por que eu tenho que ir por aqui? Porque sempre eu andei pelo lado esquerdo, sempre eu andei por esse lado, sempre eu caminhei desse jeito, foi assim que eu aprendi. Mas querido, muitas das vezes não é assim que o Senhor quer nos conduzir. E eu quero te mostrar a diferença desse vaso que se humilha, que se deixa ser trabalhado, que deixa que esta água venha e caia sobre o barro, e esse barro fique flexível para que as mãos do Senhor trabalhem. E as mãos do Senhor, ela pega esse barro e começa a trazer forma. E o texto diz que há um determinado momento que parece que o vaso já está pronto, mas esse vaso se quebra. Mas quando esse vaso se quebra na mão do oleiro, com esta água que cai, que é provida pela ação do Espírito, queridos, as coisas ficam fáceis. O oleiro molda novamente. O oleiro trabalha novamente. Queridos, a palavra de Deus em Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Não há como a palavra de Deus nos mostrar alguém que foi bem sucedido quando se deixou ser levado pela soberba, pelo orgulho. A palavra de Deus ela nos mostra, nós poderemos ler aqui
lá em Daniel sobre um homem que ele começou a ter poder, ter grandeza, ter conquista, e ele se achou que ele estava numa condição que nem Deus era como Deus precisasse dele. Às vezes há crente, há cristão que parece que Deus precisa dele. Parece que é Deus que precisa. Parece que os valores, esses valores se mudam. E na vida de Nabucodonosor esse valor se mudou. Porque ele tinha lá na Babilônia os jardins suspensos da Babilônia. Ele tinha as melhores festas. Eles tinham os melhores banquetes, o exército tão maravilhoso, que ele achou que aquilo que ele estava conquistando lhe dava a condição de estar acima de Deus. Mas houve um dia que o Senhor mostrou para ele a verdadeira realidade da soberba no coração do homem. Uma condição que eu e você não podemos nos deixar, meu querido irmão, que isso alimente e tome forma na nossa vida. Porque a palavra de Deus em Provérbios 11, versículo 2 diz: vindo a soberba virá também a afronta ou a queda. E aquele homem teve a sua queda. Como? Aquele homem, ele ficou como um animal, pastando como um animal, perdeu o senso normal da vida, perdeu o senso normal na sua mente, começou a reagir como um animal irracional. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que a botija do oleiro, que foi tirada da mão do oleiro, ela secou. A botija que foi tirada da mão do oleiro, ela secou. Ela achou que estava preparada. Ela achou que estava capacitada. Ela já achou que estava na condição certa. E a palavra de Deus nos mostra, querido, que esta botija ela se quebra, e esse vaso ele se quebra. Só que o vaso seco, quando ele quebra, os pedaços, eles não são para ser moldados. Porque os pedaços, eles começam a cortar. O oleiro não trabalha com vaso seco. Você já viu o oleiro trabalhar com vaso seco? Enrijecido, endurecido. Queridos, porque a situação, ela impede, porque toda a reação desse vaso vai ser cortada. Aquilo que se quebrou vai ser um instrumento cortante. E você vê que esse vaso, quando ele quebra, ele é pego para ser enterrado. Nem o oleiro, meus irmãos, consegue fazer nada. Quantas das vezes, circunstâncias, situações na caminhada, vidas, esfriam, se endurecem, se revoltam, se rebelam. Se revoltam contra Deus, se revoltam contra a igreja, se revoltam com o pastor, se revoltam com os líderes, se revoltam com as pessoas. E vão secando. E vão secando. Ao ponto, queridos, que nem o oleiro alcança. Porque o que se quebrou
se tornou um instrumento cortante. O que se quebrou se torna um instrumento cortante. O que Deus quer nos falar nesta noite? Como tem sido o teu coração? Não deixe que a frieza, não deixe, que as circunstâncias vá esfriando o teu coração, vá endurecendo o teu coração, porque, meus queridos irmãos, nós precisamos ser flexíveis. Deus, Ele tem que moldar. Deus, nós temos que permitir Deus trabalhar diariamente em nossa vida. Pode passar os anos, pode você ter um ano de cristão, como você pode ter 50 anos de cristão, 20 anos de cristão. Nós temos que ser barro na mão do oleiro, para que o oleiro tenha a condição de moldar segundo a sua vontade, segundo o seu querer, a nossa vida, para que ele trabalhe da melhor forma, para que ele ajeite as coisas da melhor maneira. Para que esse processo aconteça, nós não podemos nos deixar, nós não podemos deixar a presença de Deus, nós não podemos deixar a leitura, nós não podemos deixar a oração, nós não podemos deixar de estar glorificando a Deus, nós não podemos deixar de estar em comunhão. Teu coração, meu coração não pode ficar duro, meu irmão. Nós não podemos, nós temos que estar sempre cuidando do nosso coração. Ele não pode passar do ponto. Ele precisa da água do Espírito. Ele precisa receber das águas que purificam. Ezequiel 47 nos diz: depois disso um homem me fez voltar à estrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito. Ezequiel 47. Da casa do lado sul do altar, ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. As águas do Espírito, elas têm que correr em nós. Nós temos que pedir: Senhor, vem inundar o meu coração. Senhor, eu quero navegar no oceano do Teu Espírito. Senhor, lava o meu coração. Senhor, purifica com o lavar, purificador, que traz, traz saúde, traz pureza, traz alegria, traz paz. Aleluia. E a palavra de Deus diz: saiu aquele homem para o oriente, e lá e nos diz: mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000 e me fez passar. Deus quer fazer você passar. Pastor, mas eu tenho medo da água. Há pessoas que têm medo da água. Tem medo da água do rio, uma piscina, ela tem medo de entrar, tem medo de se afogar. Mas esta água aqui é uma água segura. Esta é uma água diferente, meus queridos irmãos. E a palavra de Deus, Ele vai nos dizendo, lá no versículo 7 desse capítulo, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e do outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O que precisa ficar saudável em tua vida?
Qual a área da tua vida que não está saudável? Qual a área da tua vida que está como um mar morto? Permita que essa água purificadora venha e traga vida. Venha, traga alegria, aquela alegria, né, que você teve quando aceitou Jesus Cristo, aquela alegria que você teve, né, no início da sua conversão, alegria. Essa alegria ela não pode parar, nós não podemos deixar essa alegria sair, nós não podemos perder essa alegria, ainda que alguns dizem, não, mas pastor, a palavra de Deus diz que o amor ia esfria em outros corações, mas no nosso não vai esfriar, meu irmão, porque eu e você temos que cultivar. Eu e você precisamos cuidar. Eu e você precisamos, aleluia, valorizar. Nós precisamos cuidar do nosso coração. O nosso coração, ele não pode ser depósito. Às vezes tudo fica lá no coração. Tudo vai se guardando. Tudo vai se entulhando. Tudo vai se colocando lá dentro. O que se passa no trabalho, o que se passa na família, o que se passa na igreja, o que se passa no dia a dia, vai tudo ficando lá. Não, meu irmão. O coração vai ficar entulhado. E esse coração ele vai secar. E esse coração ele vai, né, um lugar onde você entulha as coisas. Ele começa a criar um ambiente diferente. Fica mau cheiro, né? Fica, às vezes, fica um ambiente ruim, um aspecto ruim. Nosso coração não é para ficar guardando essas coisas. Você precisa saber entregar a Deus. Você precisa chegar na presença de Deus e entregar todas as coisas. Você precisa saber se esvaziar dos problemas e te encher de Deus. Há pessoas que não sabem fazer isso. Eles não sabem se esvaziar na presença de Deus, colocando os seus problemas, os seus dilemas, as suas dores, as suas frustrações diante de Deus. E depois se encher de Deus, se encher da presença do Senhor, sair da presença do Senhor, quando a presença do Senhor invadir de uma maneira tremenda o teu coração, meu querido irmão, aí é o momento de eu me levantar e sair para prosseguir a caminhada. Muitas das vezes a nossa vida é só lamento, é só ai, é só murmuração. A palavra de Deus se entrega, vai entregando, entrega. Tem problema, vai entregando a Deus, vai entregando a Deus, entrega a Deus. Tem frustração, entrega a Deus. Houve um momento que o salmista, ele lutou com o seu interior e disse: minha alma, por que tu está abatida? Por que tu se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Minha alma, ele não está dizendo para outra pessoa, ele está dizendo para si mesmo, para ele mesmo. Por que eu estou com essas lutas? Por que eu estou com essas crises? Por que eu estou com esses medos? Por que eu estou dando vazão para esse conflito, para esses pensamentos? Espera em Deus, entrega a Deus, confia nele, entrega a Deus, igreja, entrega a Deus, meu irmão.
Ah, pastor, eu não sei entregar. Se você não sabe entregar, porque você não confia em Deus. É que você acha que só você sabe fazer as coisas. Há pessoas que estão às vezes sobrecarregadas, mas elas não conseguem dividir tarefas. Sabe por quê? Porque ela acha que só ela sabe fazer. Só que a palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para ser discípulo. E uma das condições de discípulo e do discípulo é preparar o seu sucessor. Quem você tem preparado? Às vezes as mães não preparam as filhas. Não, ela vai queimar. Essa guria não sabe fazer arroz, faz arroz tudo, né? Tudo juntinho, unidos, né? Unidos venceremos. Não sabe fazer o feijão. Mas será que quando alguém inicia uma trajetória, nem todos iniciam sabendo? Às vezes se queima. Às vezes erra o ponto, coloca água demais, mas precisa ser ensinado. É a água do Espírito, é a água que está moldando, é a água que está vindo. E muitas das vezes essas situações, queridos, que são cotidianas do lar e da situação que está afligindo a tua alma, está hoje afligindo, né, os teus relacionamentos, hoje está afligindo no teu lar. Foi porque lá tu quis fazer tudo. Tu quis fazer tudo. Nem Deus fez tudo sozinho, queridos. Quando Deus criou o mundo, Ele disse façamos. Se foi façamos, havia outras pessoas junto com Ele. Havia Jesus e o Espírito Santo. Nem Ele fez as coisas sozinho. Pastor, o que eu preciso? Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Nós precisamos entregar a Deus. Nós precisamos confiar e pedir ao Senhor em uma coisa que você precisa entender. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Não deixar o nosso coração secar. Não deixar o nosso coração perder a alegria. Não deixar o nosso coração perder o prazer de estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Mas isso, queridos, o barro precisa da água para ser moldado. Se ele não tiver esta água, essa presença, esse mover, ele vai secar. Ele vai se enrijecer. Ele vai se enrijecer. E quando as circunstâncias chegarem e algo acontecer, e alguma situação vier e quebrar o vaso, sabe o que vai restar? Ser recolhido os pedaços e ser enterrado, para que não corte mais ninguém. O que você quer ser? Vaso enrijecido na presença de Deus? Ou você quer ser um barro sendo moldado, um vaso na presença de Deus? Eu quero ser um barro sendo moldado
nas mãos de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus molde a minha vida. Eu preciso que Deus me ensine. Eu preciso que Deus me ajude. Eu preciso que Deus me oriente. Aleluia. Eu preciso se quebrar. Nas mãos de Deus. Ele vai fazer de novo. Ele vai amassar, mas Ele vai dar forma. Ele vai dar forma. Ele vai agir novamente. Ele vai fazer nova todas as coisas. Eu quero orar com você neste momento. Você que tem perdido motivação. Você que tem estado distante. Você que tem se confundido neste tempo. Você que tem se deixado se levar por todas essas circunstâncias, situações que estão apresentando. Mas não esqueça, eu e você estamos na mão de Deus. E quando nós estamos nas mãos de Deus, meus queridos irmãos, aleluia, é algo tão especial e tão maravilhoso. O salmista, ele diz lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Deus, Ele precisa edificar. É Deus que edifica, é Deus que traz o crescimento, é Deus que abençoa, é Deus que coloca as coisas de pé, é Deus que organiza as coisas no seu devido lugar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão a vigia da sentinela. A palavra de Deus diz: inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você pode correr para tudo que é lado. Se você não estiver na vontade de Deus, queridos, você vai cansar, você vai se frustrar, e no final das coisas você vai entender que não chegou em lugar nenhum. Que não chegou em lugar nenhum. Mas quando nós entregamos nas mãos de Deus, nós podemos dormir lá tranquilo. Deus vai estar trabalhando por nós. Nós podemos ir e vir, Deus vai estar nos guardando. Nós vamos trabalhar. E o que nós produzir, Ele vai multiplicar. Ele vai dar crescimento. Ele vai abençoar. Porque nós não vamos estar mais só. Então, um dos ensinamentos que Deus coloca no meu coração, que fique gravado no teu coração, na tua alma, é saber ir na presença de Deus para entregar. E depois de entregar, saber se renovar na presença de Deus. Sair dali renovado. Sair dali renovado. Entregar tudo a Deus. Tudo a Deus, e depois se renovar na presença dEle. E quando se levantar dessa presença, se levantar fortalecido para prosseguir, para seguir caminhando, para seguir em frente, para não parar, para não desistir. Aleluia, aleluia, para seguir o caminho do Senhor, para seguir a jornada que Deus tem para a tua vida. A jornada que Deus tem para a tua vida. Deus tem uma jornada segura. Não é para que você se esconda na caverna.
não é para que você ache que você está sozinho. Deus, eu estou sozinho, todo mundo me deixou, estou sozinho. Parece o profeta lá clamando e dizendo: Senhor, eu estou sozinho. Ficou com medo, né, da rainha lá, e se escondeu, e começou a dizer: Senhor, eu estou sozinho. O que valeu? Não valeu nada eu me esforçar, fazer, ver fogo cair do céu, clamar, e agora estou aqui. Deus disse: não, tem 7.000 que não beijam os pés de Baal, tem 7.000 que eu tenho guardado, que são fiéis. Deus disse para o profeta: come e segue a tua jornada, come e sai dessa situação, sai dessa situação, te levanta e caminha, te levanta e prossegue a tua vida, te levanta e segue em frente, te levanta porque eu estou contigo. Sabe, meus queridos irmãos, sabe o que o profeta teve que fazer? Ele teve que voltar e passar por onde ele tinha saído, ou caído o seu ânimo. É momento de você se levantar e caminhar, não mais sozinho, Senhor à tua frente, o Senhor à tua frente. Convido os irmãos a colocarem em pé. Vamos orar. Bendito Deus, soberano Pai, nós queremos exaltar, glorificar o teu nome, Pai querido. Queremos ser Senhor amado, barro na mão do oleiro, para que o oleiro faça-nos, Senhor, conforme a sua vontade. Trabalhe nas nossas vidas, ó Senhor, deforma, Senhor amado, as nossas vidas, Senhor, as circunstâncias da nossa vida. Oh Senhor amado, que a água do Espírito jorre em nós. Pai, não permita, Senhor, que o nosso coração venha se endurecer, não permita que o nosso coração venha se rebelar, não permita que o nosso coração venha ficar indiferente, não permita que o nosso coração venha ficar soberbo, Pai querido, ao ponto, Senhor amado, de enrijecermos, ó Pai, ao ponto de esfriarmos, ao ponto, Senhor amado, Senhor, de Senhor amado, ficarmos numa condição, Pai querido, Senhor amado, tão difícil, Pai, difícil de ser moldado, difícil de ser trabalhado, difícil de ser conduzida. Pai, nós queremos ser barros, ó Senhor, nas tuas mãos, para que tu trabalhe, para que tu dê forma, para que tu molde. Quantas coisas em nossa vida precisam ser moldadas segundo a tua vontade, quantas coisas precisam, Pai querido, Senhor amado, de uma forma, nós não sabemos dar esta forma exata, Pai querido. Vai moldando, Pai. Queremos nos sujeitarmos a Ti, queremos obedecer a Tua vontade, queremos nos sujeitarmos ao Senhor amado diante de Ti, Pai querido. Senhor amado, nos abençoa, nos fortalece, nos sustenta, nos guarda, nos ajuda, em nome de Jesus, porque queremos ser, ó Pai querido, Senhor amado, um vaso nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos louvar uma vez com o ministério de louvor, e logo após estaremos finalizando este momento. Como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, voltar à inocência, e acreditar em Ti. Mas às
vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor, oh sim, abraça-me, 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 com seus braços de amor. Que Deus esteja nos abraçando, amém? Neste período que temos que estar distante uns dos outros, mas que nós venhamos sentir o abraçar de Deus, né? Os braços de Deus nos envolvendo.